mostram o que o cara ensinava pra ter atraído tanta gente, assim. O que esse cara tava fazendo, além de oferecer, como as pessoas imaginam, putaria generalizada e suruba total. O que era realmente que ele tava ensinando pra que aquelas pessoas... 30 anos, 40 anos depois, falassem: nossa, ele era uma das pessoas um dos seres humanos mais lindos que eu já vi na minha vida. Que essa é a palavra que um dos discípulos dele lá disse chorando. Você fala, pô, não dá pra acreditar que todo mundo fosse só um bando de alienado. O que eu acho sobre o Osho? Né? Eu tenho muitos amigos que são discípulos dele, até te falei do Arthur Veríssimo, que teve lá e tal. Eu acho que nem o Ocidente estava preparado pro Osho, nem o Osho pro Ocidente. Ele deu uma pirada quando ele chegou aqui e viu o nosso modo de viver e de ser e tal. O Osho deturpou uma pá de coisa. Se a gente entende Tantra como a doutrina da putaria e da massagem erótica, muito disso é culpa da galera dele, que interpretou isso tudo errado. E, aliás, tantrismo, que não tem nada a ver com essas doutrinas do prazer erógeno e tal, é uma das filosofias mais sofisticadas que eu já vi na minha vida. Cara, são alguns dos postulados sobre o que é a consciência humana, o que é a existência, como se libertar do sofrimento. São as explicações mais avançadas que eu já ouvi na minha vida, assim. Mas por que foi relacionado a sexo? Porque existe essa polaridade entre o Deus e a deusa, e simbolicamente de dizer que o mundo é o fruto do entrelaço, do coito, do sexo entre o Deus e a deusa. O que é o Deus e a deusa? É a divina consciência, a consciência absoluta, só que consciência pura é inerte, e o poder de existir da deusa, Shakti, né? A força existente. E tem algumas doutrinas que falam que o Tantra, de alguma maneira, diz: tudo é sagrado. Se você percebe dualidade, problema e pecado no mundo, o problema é seu ponto de vista. E tudo pode ser veículo para sua iluminação, inclusive o sexo. Mas não dessa maneira vulgar como o Ocidente vende. Por exemplo, essa coisa toda do Kama Sutra não tem nada a ver com o Tantra. O Kama Sutra é um texto dos Kama Darshanas, né? São manuais ensinando a realeza como obter prazer das coisas. Mas assim, prazer sexual, prazer alimentar, prazer com teatro, com as artes. É coisa que a gente tinha, sabe? Tipo na Renascença, de manuais da ética, manual de estética, manual dos costumes, da etiqueta. E sim, tinham coisas incríveis, né? Aquelas posições mirabolantes, mas aquilo não tem nada a ver com o Tantra mesmo, assim, com o caminho para a iluminação. Mas então, o sexo ele é mencionado no Tantra? Ou ele é valorizado? Ele é parte da vida. Tudo que é vida é valorizado. Entendi. Por que pegaram nesse ponto? Porque o Osho aí vai dizer: então o caminho para a iluminação é extravasar os seus sentidos. Eu tenho um professor, o João Carlos Gonçalves, que é um dos grandes especialistas em tantrismo e shivaísmo da Caxemira no Brasil. Ele detesta o Osho, que ele fala: boa parte do que a gente entende errado sobre o Tantra é por causa desse otário da galera dele. Mas, e o João tem toda a razão de dizer isso. Houve uma interpretação completamente deturpada. Do que há de positivo do Osho, né? O que ele fez que eu falo que é o pecado daquele documentário não ter colocado ali? Bom, ele popularizou a meditação como poucos gurus haviam feito até então. Ele fez questão de chamar discípulos dele que eram psicólogos e psiquiatras e trabalhar os conteúdos que ele estudou em meditação para usar aquilo como prática para autodesenvolvimento e autoconhecimento. Mas eu vou falar para você, cara, que eu lendo a autobiografia dele, eu não sabia dizer se ele era um iluminado ou um psicopata. Assim, tem passagens da autobiografia dele dizendo que ele roubava os amigos e ele retoricamente... Isso não se dá para tirar dele. Ele é brilhante, inacreditavelmente brilhante intelectualmente. Mas ele dizia que ele roubava os amigos dele e retoricamente mostrava que ele estava certo de roubar, porque se o cara deu sopa, então não tem mais a que te roubar mesmo. Aí você fala: caraca, mano, como é você que é iluminado e fala um negócio desse? É meio chocante, assim. E talvez ele faça isso pra chocar, talvez ele faça isso... Porque tem mestres que fazem isso, sabe? Recomendo muito, o pessoal pediu aí a recomendação de livro. A história de um yogi tibetano, de um grande mestre tibetano, a vida do Milarepa, que foi o grande mestre yogi tibetano. O que o guru dele fazia com ele, pro cara se iluminar, de bater, de escorraçar, de fazer o cara construir uma torre de pedra, a hora que tava pronto ele falava: destrói e bota cada pedra de volta no lugar que eu não gostei. Se a gente lê aquilo com os nossos olhos, você vai falar: eu vou denunciar o mar por abuso, né? Ele tá destruindo o Milarepa, mas no fim o cara se ilumina. Se o Osho era um iluminado, um psicopata, não me cabe dizer. Quando eu perguntei dele pro meu mestre só disse a seguinte frase. Eu tava fazendo o Caminho de Santiago, ele falou assim: olha, ele é a exata medida do guru que os discípulos dele precisavam e mereciam. E só.
Era o que as pessoas estavam buscando. Eu não posso dizer da iluminação do outro, eu posso dizer da minha, que ainda não aconteceu. Mas, assim, ele tem esse mérito de ter integrado práticas meditativas com a psicologia, que os meus amigos tradicionalistas vão dizer, mas isso tem uma dimensão muito limitada. Sim, mas volta naquela história, né? Se isso tá fazendo bem pra alguém, porra, já é uma grande coisa. Pra quem não sabe a história, eu não lembro por que ele vai pros Estados Unidos e faz... Porque ele tava sendo perseguido na Índia, porque ele era extremamente controverso na própria Índia, dizendo que não havia Deus, não havia guru, que ele era o iluminado, que ele era o próximo Buda, mas que aqueles deuses todos, que aquela doutrina toda era uma ilusão. Aí ele junta a galera e vai pra uma cidadezinha dos Estados Unidos e tenta montar lá uma cidadezinha dele, né? Ele vai... Aí dá confusão. Ele vai pra uma... E eu falei isso, que se ele tivesse ido pra algum lugar, tipo, sei lá, a França ou a Holanda, não teria dado nada de errado. Ou mesmo que ele tivesse ido pra Califórnia. O problema é que ele foi pra uma cidade que só tinha redneck, ultraconservador, evangélico, que tava querendo viver a aposentadoria. Sim. Aí chega lá, o cara com 20 mil pessoas, todo mundo pelado, todo mundo comendo todo mundo, usando droga. E daí que ele tá explicando grandes filosofias. E daí que ele tá ensinando outras coisas. As pessoas, os velhinhos lá de fora, com espingarda querendo viver o cristianismo deles, não queriam saber disso. Os caras querem dormir, né? Exato. Mas é muito bom esse documento.